esporte é o território deles. O espaço para medir força, velocidade, resistência, precisão. Atributos normalmente associados aos homens. Pois existe algo diferente nesse cenário. Uma impactante revolução conduz as mulheres a um lugar de relevância nunca antes alcançado. Algo que ficou muito evidente no principal evento desta temporada. A Olimpíada de Londres teve a maior porcentagem de mulheres da história, 44% dos participantes. Pela primeira vez, todos os 204 países presentes na competição levaram atletas de ambos os sexos. Houve competições femininas em todos os esportes, um marco que também se repetiu na disputa por pódios. Dos 10 primeiros no quadro de medalhas, 4 países tiveram melhor desempenho no feminino: Estados Unidos, China, Rússia e Austrália. Foram as mulheres que comandaram a campanha vitoriosa dos americanos, conquistando 58 das 104 medalhas. Não foi diferente na China, vice-campeã. 49 dos 87 pódios vieram delas. Elas não tiveram resultados anteriores porque, historicamente, elas foram alijadas do processo esportivo. À medida que as mulheres passam a ter acesso ao treinamento, à tecnologia, é óbvio que elas vão ter bons desempenhos. E esses desempenhos muitas vezes são surpreendentes. A nadadora chinesa Ye Xuan, de 16 anos, quebrou o recorde mundial dos 400 metros 4 estilos nos Jogos. E em uma parte dessa prova fez algo formidável. Ela cumpriu os 50 metros finais em um tempo mais rápido que o vencedor da prova masculina, o americano Ryan Lochte. Mesmo que tenha sido em um trecho pequeno, Ye Xuan foi mais eficiente que o melhor dos homens. E isso rendeu uma enorme polêmica. Surgiram acusações de doping, de trapaça. Como pode uma chinesinha aparentemente tão frágil se equiparar a um grande campeão? Pois não havia nada de errado nos testes antidoping dela. Os feitos de Ye Xuan são legítimos e a colocam em uma lista de desbravadoras que derrubaram tabus de supremacia masculina ao longo da história. Em 1926, Gertrude Ederle nadou os 35 quilômetros do Canal da Mancha em 14 horas e 31 minutos, 2 horas mais rápido que a melhor marca de um homem até então. Toni Stone, em 1953, fez melhor do que muito marmanjo e conseguiu se tornar a primeira mulher a atuar em uma grande liga de beisebol nos Estados Unidos. Mas foi a tenista Billie Jean King que incendiou o mundo. Em 1973, essa tricampeã do torneio de Wimbledon aceitou um desafio para enfrentar Bob Riggs, um machista falastrão, também campeoníssimo com a raquete. O duelo ficou conhecido como a Batalha dos Sexos e atraiu 90 milhões de espectadores na TV. Contrariando as expectativas, Billie Jean venceu fácil, 3-0, e deixou muitas dúvidas na cabeça de quem achava as mulheres mais frágeis, lentas e fracas do que os homens. Outros casos vieram depois. Em modalidades que exigem força e potência dos músculos, o grande destaque foi a vitória de Micaela Hudson em um campeonato estadual de luta olímpica nos Estados Unidos. Ela ganhou de todos os homens da disputa. Em provas que exigem resistência física, ninguém brilhou mais do que a americana Pamela Reed. Mesmo enfrentando corredores homens, ela venceu as edições de 2002 e 2003 da ultramaratona Badwater. São 237 quilômetros de percurso em pleno deserto. Já a Danica Patrick quebrou um grande tabu nos carros de corrida e venceu a etapa do Japão da Fórmula Indy em 2008. Foi o primeiro troféu de relevância no automobilismo entregue a uma mulher. São casos emblemáticos que ajudaram a construir outra imagem da mulher atleta. Hoje é possível vê-las lutando boxe em Olimpíadas, modalidade que por mais de um século foi exclusivamente masculina nos Jogos. Adriana Araújo já assegurou um bronze para o Brasil logo na estreia e, para alcançar essa façanha, treinou contra homens, uma cena impensável num passado não tão distante. O que me fez amadurecer e a crescer no boxe olímpico foi o treinamento fazendo com os meninos. Eu já cheguei a fazer treinamento aqui de nocauteá-los, muitos deles aqui me respeitam. Isso tudo serviu para mim chegar hoje ao nível que eu estou hoje. Nesta semana, a Federação Internacional de Natação aceitou a disputa de revezamentos mistos pela primeira vez em torneios oficiais. Foi na etapa da Copa do Mundo em Dubai, nos Emirados Árabes. 2 homens e 2 mulheres de cada país na mesma equipe, competindo lado a lado. Foi um sucesso. E a ideia deve ser estendida a outros torneios a partir de 2013. Toda essa evolução leva a uma pergunta óbvia. Será que as mulheres já podem duelar de igual para igual com os homens no esporte? Para buscar respostas, é preciso entender um ponto decisivo nesse debate: as diferenças fisiológicas e genéticas. Pesquisas indicam que o corpo masculino traz inúmeras vantagens para a prática esportiva.
O coração dos homens bombeia mais sangue que o das mulheres a cada batida. O pulmão deles consegue captar mais ar a cada respiração. O sangue é mais eficiente no transporte de oxigênio e os músculos são mais fortes. Alguns estudos também sugerem que o cérebro masculino consegue detectar mais facilmente detalhes e estímulos rápidos, o que ajudaria, por exemplo, a dirigir um carro no automobilismo. Elas são diferenças grandiosas e sim, são decisivas, né? Principalmente nos esportes que demandam muita força, muita potência e muita velocidade, devido a uma série de condições hormonais, né, e as condições genéticas mesmas que diferem os gêneros, que diferem o sexo. São diferenças importantes. Não se trata de um chute, muito menos preconceito. É estatística, resultado. Irineu Loturco já fez análise de mais de 400 esportistas no núcleo de alto rendimento, em São Paulo, e percebeu as diferenças na prática. Você pega as provas de corrida, por exemplo, nas provas de velocidade, as diferenças entre os recordes mundiais eles estão na casa dos 10% a favor dos homens. É engraçado que essas diferenças elas permanecem mesmo nas provas de longa distância até maratona. As provas que demandam mais força, mais potência, por exemplo, como os saltos, os arremessos, os lançamentos, as diferenças são maiores, né? Então, por exemplo, nas distâncias de salto, as provas de salto, os homens chegam a ter um resultado 20% superior aos resultados das mulheres. Isso não necessariamente significa que elas jamais irão alcançá-los. Tudo ainda é muito recente em termos de performance feminina. Por exemplo, numa recente pesquisa britânica sobre patrocínios esportivos ao redor do mundo, descobriu-se que 61% do dinheiro fica com os homens, 38,5% com times e apenas 0,5% vão para o bolso das mulheres. Elas ainda recebem pouco incentivo e por isso não existem tantos praticantes como os do sexo masculino. Como agora o investimento nas mulheres cresce a cada dia, a tendência é que o número de atletas também aumente. E isso é decisivo para a evolução dos recordes. Então, quando você pensa que a maratona feminina foi incluída no programa dos Jogos em 1984, o salto com vara da nossa Fabiana Mirer em 2000 e o boxe entrou para o programa olímpico em 2012, a gente observa o quanto ainda há de resistência, de aceitação e de inclusão das mulheres. Fica mais fácil entender se buscarmos uma perspectiva histórica. Veja, por exemplo, os 100 metros livre, a prova mais nobre da natação em Olimpíadas. Em Londres, neste ano, o americano Nathan Adrian venceu com 47 segundos e 52 centésimos. Um tempo que hoje é simplesmente impossível para a alemã Britt Steffen, atual recordista mundial entre as mulheres. Mas vamos ampliar essa comparação e pensar em todos os campeões olímpicos dos 100 metros. Nessa imensa piscina imaginária, povoada apenas por homens vencedores, referências de força e técnica, como se sairia a melhor mulher? Pois bem, o tempo de Britt Steffen a colocaria como campeã dos Jogos em 1968. Ela deixaria para trás 14 grandes campeões de provas masculinas, entre eles ídolos como o multimedalista americano Donald Cholander, e ganharia com muita sobra uma disputa com Johnny Weissmuller, talvez o maior símbolo de masculinidade de sua época, que interpretou até o Tarzan nas telas. Ou seja, elas evoluem rápido, muito rápido, mas o degrau para alcançar os melhores homens em alguns esportes ainda é grande. Ainda. O futuro promete ser bem diferente. Você tenha certeza que os resultados não tardarão a se apresentar também de forma equânime ou, se não, superior das mulheres em relação aos homens.